Boa noite. Hoje vamos continuar a nossa conversa sobre Omulu, ou Obaluayê, o orixá das palhas, o médico dos pobres, que cura todas as doenças, do corpo, da mente e do espírito. Conhecido Obaluayê, conhecido também como Omulu pelo povo iorubá, este poderoso Vodun é oriundo da família Dambirá, da nação Fon, reconhecido pelo nome de Sakpatá. Ao ser trazido para o Brasil, foi aceito e passou a ser venerado também pelos iorubás e pela nação Nagô Vodun, tal como sua mãe Nanã e seus irmãos Ieuá, Iroko e Becém, recebendo cuidados e rituais de variadas distinções. Relacionamento com a quentura emocional, e Obaluayê rege os efeitos e as curas das doenças. É ele quem traz a enfermidade, como é também quem proporciona seu alívio e sua extinção sobre as formas curativas que sanam as doenças. Se o ser humano procurasse seguir sua vida com os devidos cuidados e precauções, ele diminuiria as possibilidades de contrair qualquer moléstia, pois não é esse Vodun quem fabrica as doenças, é o homem que, com seu descuido e sua desobediência, as produz e contrai. Recebendo o codinome de o médico dos pobres, vem em resposta às necessidades do ser humano e traz o alívio àqueles que precisam do seu auxílio. O Obaluayê cuida tanto do interior do corpo do ser humano, como ajuda também no trato da parte externa, da pele, estando muito ligado às coceiras, alergias, comichões e às queimaduras. Rege ainda as perturbações nervosas, os problemas mentais, produz a ansiedade, a aflição, elementos que descontrolam o bom funcionamento do organismo, causando, então, um ciclo vicioso de doenças. Pelos itãs, ou histórias tradicionais, Obaluayê é sempre rememorado como a divindade com muitos ferimentos, independentemente, através do isolamento, carregando consigo as cicatrizes de grandes sofrimentos. Como nós vimos na semana passada, quando ele nasceu, o seu corpo estava coberto pelas pústulas da varíola, motivo pelo qual ele foi abandonado na praia por sua mãe biológica, Nanã, sendo adotado por Iemanjá. Posteriormente, haverá o reencontro e reconciliação entre a mãe e o filho. O uso da palha da costa, aquelas palhas que cobrem todo o rosto e o corpo de Omulu, esconde o poder sagrado de uma divindade. Sim, a internet está oscilando. Espero que a gente consiga completar a aula sem maiores problemas. Então, o uso da palha da costa esconde o poder sagrado de uma divindade, reúne o oculto com o proibido
e esconde o sobrenatural. Na semana passada, fizemos uma comparação com os 7 véus de Ísis e também com as coroas de contas usadas pelas Iabás, como Iemanjá, Oxum, Yansan, coroas essas que cobrem o rosto, né, dessas divindades. Tudo que tem ligação com o passado, com a ancestralidade e com a morte, utiliza essa palha para ser ocultado. Esta cobertura serve também para ocultar os ferimentos do rosto e do corpo de Obaluayê, ou para encobrir miticamente seu brilho intenso. Na mitologia grega, nas Metamorfoses de Ovídio, há uma história que conta que uma das amantes de Zeus pediu a ele que se mostrasse a ela tal como ele era. Vocês se lembram que Zeus, quando buscava amantes humanas, ele assumia outras formas. Por exemplo, ele adotou a forma de uma chuva de ouro para fecundar a Semele, né, que estava presa no alto de um castelo. Para ter relações com Leda, ele se transforma num cisne. E assim por diante. Com todas as suas amantes, ele adotava uma forma não humana. Até que, instigada por Juno, que era a esposa oficial de Zeus, essa amante disse a ele: eu quero vê-lo tal como você é. E Zeus apareceu com toda a sua energia e intensidade. E essa amante foi incinerada na mesma hora, porque os humanos não têm a capacidade de contemplar diretamente os deuses. Assim como nos rituais de Umbanda, de Candomblé, não existe a incorporação total de um orixá por um médium. Quem incorpora é uma expansão parcial e muito limitada do orixá. É como se 5% de Ogum incorporasse no médium. Porque se Ogum, com todo o seu brilho, todo o seu poder, encarnasse em um ser humano, o corpo humano não suportaria essa energia. Então, essa história é muito emblemática, né? Esse símbolo é muito emblemático. Nós contamos também aquela história de que Yansan, que comanda o vento, fez com que uma ventania tirasse todas as palhas de Omulu, mostrando um homem nu, e um homem muito belo. Ele não estava coberto de chagas. Ele não era alguém doente, né? Mas alguém que estava escondendo a sua beleza e o seu poder. E sendo Yansan um orixá do mesmo status que o Mulu, ela foi capaz de contemplar o Mulu, além de ter um relacionamento amoroso com ele, e obter uma parte do seu poder. Obaluayê possui um símbolo portentoso que o caracteriza, o xaxará, feito com as nervuras das folhas novas das palmeiras. O xaxará é enfeitado com pequenas cabaças que representam a contenção de remédios ou substâncias poderosas para produzir feitiços ou outros fundamentos. E também servem para espalhar e para limpar as doenças do mundo, ou para proporcionar a cura e trazer a tranquilidade. Ornamentado com miçangas,
O xaxará leva também búzios, que são pequenos moluscos que representam a existência da vida no interior da Terra, muito ligado à ancestralidade e à evolução. O Baluayê é reconhecido também como patrono dos búzios, no jogo de Merindi-Logum, também conhecido como jogo de Ifá, ou apenas jogo de búzios. Muito bem, essas são algumas características gerais desse orixá. Vamos ler agora alguns poemas, alguns oriquis, e, na sequência, algumas histórias tradicionais. Eu só vou buscar o meu livro de oriquis, que eu me esqueci de trazer para o escritório, mas em poucos minutos estarei de volta. Pronto, desculpem. Então, vamos prosseguir com a leitura de alguns oriquis de Omulu. Começando com a tradução feita pelo Antônio Risério no livro Oriqui Orixá. Vamos ler o poema. Ele desperta e presto apanha o patuá. Elefante que fere não conhece ferida. Nos achamos no mato e puxamos machado. Esta árvore é Odá ou não é? Mete um machado e verás. Ele vai devagar e dá na cara da criança. Escorpião tem ferrão arqueado. Cobra não conversa com malcriado. Esse verso eu acho fantástico. Provavelmente é um provérbio popular que foi incorporado ao Oriqui. Ente potente, ele cai e, feito espinho, fecha o caminho. Com a testa de Oluô, ele mói Eleguibá. Com o Jubonã, dilacera Xubudu. Mata um Ijebu que tinha axé e voz dentro da boca. Esse é o único Oriqui, traduzido pelo Risério, dedicado a Omulu, e como na maioria de suas traduções, ele mantém palavras africanas, com uma desvantagem para o leitor, que nem sempre ele coloca notas explicativas a respeito dessas palavras africanas. Ele tem um glossário no final do livro, mas nem todas as palavras que ele usa estão lá. Bem, como o Ricardo Aleixo não escreveu sobre o Omulu, e já tem um duplo karma, com Oxóssi e com Omulu, eu vou ler o poema que eu escrevi para esse orixá.
Na verdade, eu escrevi 3 pontos para o Mulu. Eu gosto mais do segundo, que diz assim: o Mulu Obaluaê, filho de Nanamburucu, senhor de olhos faiscantes, fustiga o fascista com flechas de flama. Omulu Obaluaê, filho de Nanamburucu, senhor de olhos faiscantes, cura os pobres de todas as doenças. Omulu Obaluaê, filho de Nanamburucu, senhor de olhos faiscantes, castiga os ricos com todas as doenças. Omulu Obaluaê, filho de Nanamburucu, senhor de olhos faiscantes, sacia a fome de teus filhos. Omulu Obaluaê, filho de Nanamburucu, senhor de olhos faiscantes, multiplica a fome dos ricos infames. Atotô Obaluaê. E no terceiro ponto, eu digo assim: Obaluaê, senhor das palhas, aquele que dança vestido de palhas. Obaluaê, senhor dos feitiços, aquele que dança fazendo feitiços. Obaluaê, senhor dos Exus, fulmina fascistas na roda de Exus. Obaluaê, senhor das caveiras, devora os burgueses da tíbia às caveiras. Obaluaê, senhor das palhas, esteja conosco em nossa batalha. Atotô Obaluaê. E eu escrevi esses oriquis em 2015, um ano antes do golpe. Jorge, você tem aqui, fácil, o seu poema para o Mulu, para mostrar para a turma? Tem. Então, por favor, Jorge. O título é Ninguém deve sair sozinho ao meio-dia. Na cidade entra cambaleando, tatuado no peito como um abutre. Fecha a estrada com uma planta espinosa, marca quem entra na cidade. Senhor da terra, dono das pérolas, dorme sobre o dinheiro, dança sobre o dinheiro. Caçador negro, cobre o corpo com a palha da costa, mede suas pérolas em caldeirões. Quem o desonra não concebe ser desonrado. Quem o insulta, o cadáver volta inchado. A folha balança na superfície da água de quem mata e come gente. Varíola, desinteria, feridas incuráveis, vômitos, inchações, roupa de pele adornada com cabaça, orixá que corta a estrada. Se não for o Mulu, toque-o com machado, você saberá quem ele é. Enxada de chumbo não cavouca o campo. Faca de cobre não corta a palmeira. A hiena saiu, amarrem os carneiros. O escorpião tem cauda curvada. O Mulu parte para as outras terras. Totô, atotô, Baluaê. Muito bom, Jorge. Você faz uma referência no seu poema à riqueza de Omulu. Uhum. Isso porque, quando ele foi adotado, né, por Iemanjá, ele era uma criança de rua, né, abandonado, muito doente. Aí ele foi curado por Iemanjá, né, que o tratou como filho. Iemanjá é a grande mãe, né, do panteão iorubá, e ele foi recompensado por ela, porque Iemanjá deu a ele muitas pérolas e muitos tesouros, né, encontrados no mar. Então, o Mulu se torna muito rico, né, como um tipo de compensação pelo sofrimento que ele passou. Os oriquis do Jorge são muito interessantes,
inclusive porque tem esse sabor africano no uso do provérbio, seja o provérbio original, seja provérbios inventados. Eu, por exemplo, né, no meu romance, no Mojubá, eu uso muitos provérbios inventados. Algumas vezes são paródias de provérbios populares, né, registrados em literatura, e outras vezes são provérbios completamente arbitrários, né, que eu tirei sei lá de onde. Isso dá um gosto particular, seja a história tradicional, seja ao poema, porque tem muito a ver com a lógica da tradição oral, né? E o provérbio é algo assim essencial da tradição oral. Muito bem. Antes de partirmos para as histórias, né, os itãs, alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou comentário, né, sobre o Mulu? Sobre o Mulu, não, mas sobre o seu Oriqui, eu desejo que aconteça. Pois é. Eu não tô boazinha, não sou, gente. Como diz a bruxa, que assim seja e assim se faça. Pois é. Na época que eu escrevi esses oriquis, né, foi no primeiro semestre de 2015. E publiquei depois, no segundo semestre de 2015, né, inicialmente pela Patuá, depois, em 2020, eu republiquei, né, pela editora Cotter. E eu contei já para vocês, né, que eu fui escrevendo esses oriquis assim, quase que numa possessão, né? Era um oriqui por dia. Eu pesquisava as cantigas, né, tanto os pontos de Umbanda, quanto os oriquis do Candomblé, a iconografia, as histórias tradicionais, os livros do Verger, do Prande, da Ruana, né, e de outros autores. Aí eu fui escrevendo, né, os oriquis, um atrás do outro, e eu quis dar uma contextualização política. O panteão, né, dos orixás é não apenas uma mitologia viva, já que esses orixás são cultuados no Brasil, em Cuba, no Haiti, nos Estados Unidos, na Nigéria, né, em outros lugares também, né, na República Dominicana. Eles não apenas são adorados hoje, são considerados deuses hoje, portanto, uma mitologia viva, como ainda eles se relacionam com o nosso presente. Uma das leituras que nós podemos fazer dos orixás, claro que não é a única, nem é excludente, é a leitura como arquétipos, né, no sentido do Jung. Então, Xangô é o justiceiro, é aquele espírito de justiça que existe dentro de cada um de nós, né? Assim como Ogum é esse guerreiro, né, que trava a guerra justa, seja uma guerra interna contra as nossas barreiras, as nossas limitações, seja uma guerra externa, em defesa da comunidade, dos interesses da comunidade. Enfim, todos os orixás estão presentes dentro de nós, né? Alguns de um modo mais expressivo, outros não. Daí tem aquela filiação ao santo, né? A mulher que é filha de Oxum vai ter características mais próximas a essa orixá. Aquele que é filho de Xangô vai ter outras características, né, mais hegemônicas, ligadas àquele orixá. Mas eu acredito que todos eles estão presentes dentro de nós. Cada um de nós tem o seu Ogum, tem o seu Xangô, a sua Iemanjá, a sua Iansã, mesmo que um orixá seja hegemônico, mas os outros também estão presentes. E eles se relacionam com o mundo à nossa volta, né?
nós vimos que Ogum tem muito a ver com a metalurgia, com o trabalho industrial, com a serralheria, com a ourivesaria, com todo tipo de trabalho relacionado a metais, né? Do mesmo modo que Ogum está relacionado também ao ofício militar, e Xangô, a atividade dos advogados, dos juízes, dos bons juízes, é claro, né? Dos bons trabalhadores da justiça. Também a tecnologia, né, que é relacionada com Exu e Xangô, né, são os dois orixás mais relacionados à tecnologia, enquanto a Omolu é muito relacionado à pesquisa científica, né, à pesquisa médica. Então, todos os orixás estão dentro de nós e fora de nós, estão no mundo à nossa volta. Nós vivemos em plena pandemia, né? Então, precisamos muito da ciência de Omolu para superarmos essa pandemia que já dura 2 anos, né? Que já matou milhões de pessoas. Toda a pesquisa médica feita seriamente, né? No sentido de combate à pandemia, está relacionada ao Omolu. Então, tudo isso é muito atual. E, claro, que a questão política também. Eu, a princípio, fiquei preocupado. Será que, escrevendo poemas assim, eu posso estar entrando em conflito, né, com os orixás ou com as religiões de matriz africana? Né? Será que estou sendo um herege, né, um perturbador? Aí eu fui consultar, né, vários pais de santo da Umbanda, do Candomblé, e nenhum deles me censurou. Então, eu tomei isso como uma autorização. Pois bem, então vamos ler as histórias tradicionais. Bom, eu vou ler o livro do Reginaldo Prandi. Quem quiser me acompanhar, começa na página 202. Obaluaiê, também conhecido como Omulu, Chapanã ou Sapatá. Primeira história. Obaluaiê desobedece à mãe e é castigado com a varíola. Obaluaiê era um menino muito desobediente. Um dia, ele estava brincando perto de um lindo jardim repleto de pequenas flores brancas. Sua mãe lhe havia dito que ele não deveria pisar as flores, mas Obaluaiê desobedeceu a sua mãe e pisou as flores de propósito. Ela não disse nada, mas quando Obaluaiê deu-se conta, ele estava ficando com o corpo todo coberto por pequeninas flores brancas, que foram se transformando em pústulas, bolhas horríveis. Obaluaiê ficou com muito medo. Gritava, pedindo à sua mãe que o livrasse daquela peste, a varíola. A mãe de Obaluaiê lhe disse que aquilo acontecera como castigo, porque ele havia sido desobediente, mas ela iria ajudá-lo. Ela pegou um punhado de pipocas e jogou no corpo dele. E, como por encanto, as feridas foram desaparecendo. Obaluaiê saiu do jardim tão bom como quando havia entrado. Conforme nós já vimos, a tradição oral
acaba criando várias versões de uma história. Com Omulu não seria diferente. Então, em algumas histórias é dito que ele já nasceu com a doença. Nessa história se diz de um modo diferente, que Nanã fez com que a varíola aparecesse em sua pele como castigo para ele aprender a obedecer à mãe. Portanto, aqui temos uma quase fábula, né, de sentido moral. Uma história que tem como objetivo ensinar as crianças a obedecerem às mães. E com essa comparação visual muito interessante entre as pequenas flores brancas, as marcas da varíola na pele e as pipocas, sendo que nos rituais de cura, tanto na Umbanda quanto no Candomblé, a pipoca é muito utilizada para se invocar a energia de Omulu para a cura de determinada pessoa. Bem, lendo mais um pouquinho. Omulu cura todos da peste e é chamado de Obaluayê. Quando Omulu era um menino de uns 12 anos, saiu de casa e foi para o mundo fazer a vida. De cidade em cidade, de vila em vila, ele ia oferecendo seus serviços, procurando emprego. Mas Omulu não conseguia nada. Ninguém lhe dava o que fazer, ninguém o empregava. E ele teve que pedir esmola. Mas ao menino ninguém dava nada, nem do que comer, nem do que beber. Em algumas histórias de Exu, ele também aparece como mendigo. E essas peripécias em que os orixás, ora aparecem muito pobres e depois ficam ricos, ora muito ricos e depois ficam pobres, também tem um sentido alegórico, né, da mudança e transitoriedade de todos os fenômenos, e, sobretudo, da condição humana, que passa por constantes transformações, principalmente na forma de resultados das nossas próprias ações, o que os espíritas, os budistas e os hindus chamam de a lei do karma, né? Ou a lei da causa e do efeito. Tudo aquilo que eu faço vai trazer uma consequência positiva ou negativa. E no candomblé, e na própria cosmovisão iorubá, de um modo geral, embora não se use a palavra karma, nem alguma palavra similar que eu conheça, mas a ideia está presente. Tudo que nós recebemos é colheita daquilo que nós plantamos. Prosseguindo. Tinha um cachorro que o acompanhava, e só. Omulu e seu cachorro retiraram-se no mato e foram viver com as cobras. Omulu comia o que a mata dava, frutas, folhas, raízes, mas os espinhos da floresta feriam o menino. As picadas de mosquito cobriam-lhe o corpo. Omulu ficou coberto de chagas. Só o cachorro confortava Omulu, lambendo-lhe as feridas. Um dia, quando dormia, Omulu escutou uma voz. Estás pronto, levanta e vai cuidar do povo. Ele recebe uma missão. Omulu viu que todas as feridas estavam cicatrizadas. Não tinha dores nem febre. Obaluayê juntou as cabacinhas, os atós, onde guardava água e remédios, que aprendera a usar com a floresta,
agradeceu a Olorum e partiu. Então, aqui nós temos apenas a cura né? Função parcial de ser o representante de Olorum no que diz respeito à cura das doenças. É uma falha da internet, mas eu acredito que no vídeo estará tudo ok. O senhor não pode repetir um pouquinho, não? Porque falhou desde a da conclusão. Sim. Certo. Até onde vocês ouviram? Qual foi a conclusão toda coisa falhou. que vocês... A conclusão toda falhou. Eu também achei, perdeu bastante. Eu vou reler a segunda história, então. A primeira vocês ouviram bem? A primeira história? Sim, sim, sim. Então, vou reler a segunda. Omulu cura todos da peste e é chamado Obaluaê. Quando Omulu era um menino de 10 anos, saiu de casa e foi para o monte. Caiu de novo, Daniel. Procurando. Alô, vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Mas está falhando bastante, viu, Cláudio? Agora Sim, a gente agora ouve, sim. mas está falhando bastante. Vamos continuar e a gente te dá um toque. Qualquer novidade. Certo. Tudo bem. Eu acredito que eu vou conferir antes de enviar para vocês. E ele teve de pedir esmola, mas ao menino ninguém dava nada, nem do que comer, nem do que beber. Tinha um cachorro que o acompanhava e só. Omulu e seu cachorro retiraram-se no mato e foram viver com as cobras. Omulu comia o que a mata dava, frutas, folhas, raízes, mas os espinhos da floresta feriam o menino. As picadas de mosquito cobriam-lhe o corpo. Omulu ficou coberto de chagas. Só o cachorro confortava Omulu, lambendo-lhe as feridas. Em muitas histórias de Exu, de Omulu e de outros orixás, eles aparecem ou como muito pobres e depois ficam ricos, ou muito ricos e depois ficam pobres. Isso representa a transitoriedade, a impermanência, né, de todos os fenômenos, sobretudo na condição humana, em que nós estamos sujeitos à lei do karma, né? Como dizem os budistas, os hindus, os espíritas. Nas tradições de Yorubá, não existe a palavra recebemos aquilo que merecemos conforme os nossos atos. Um dia, quando dormia, Omulu escutou uma voz: estás pronto, levanta e vai cuidar do povo.
Omulu viu que todas as feridas estavam cicatrizadas. Não tinha dores nem febre. Obalu-Aiê juntou as cabacinhas, os atós, onde guardava água e remédios, que aprendera a usar com a floresta, agradeceu a Olorum e partiu. Portanto, Omulu é aquela expansão parcial e limitada do Deus absoluto, que é Olorum ou Olodumare, que tem a missão, a responsabilidade de curar as doenças. Assim como cada orixá é uma manifestação parcial desse Deus absoluto com uma determinada missão. Naquele tempo, uma peste infestava a terra. Por todo lado estava morrendo gente. Todas as aldeias enterravam seus mortos. Os pais de Omulu foram ao Babalaô, e ele disse que Omulu estava vivo e que ele traria a cura para a peste. Todo lugar aonde chegava, a fama precedia Omulu. Todos esperavam-no com festa, pois ele curava. Os que antes lhe negavam até mesmo água de beber, agora imploravam por sua cura. Ele curava todos, afastava a peste. Então dizia que se protegessem, levando na mão uma folha de dracena, o peregum, e pintando a cabeça com efum, ossum e uagi, os pós branco, vermelho e azul, usados nos rituais e encantamentos. Curava os doentes e, com o xarará, varria a peste para fora da casa, para que a praga não pegasse outras pessoas da família. Limpava casas e aldeias com a mágica vassoura de fibras de coqueiro, seu instrumento de cura, seu símbolo e seu cetro, o xarará. Quando chegou em casa, Omulu curou os pais, e todos estavam felizes. Todos cantavam e louvavam o curandeiro, e todos o chamavam de Obalu-Aê. Todos davam vivas ao Senhor da Terra, Obalu-Aê. A conexão está melhor? O som melhorou? Melhorou bem para mim aqui. Certo. Vou tentar colocar... Legal. Vou colocar aqui um cabo, talvez melhore mais a conexão. Então, vamos ler mais uma história. Omulu ganha as pérolas de Iemanjá. Quando Omulu foi salvo por Iemanjá, quando sua mãe, Nanamburucu, ao vê-lo doente, coberto de chagas, purulento, abandonou-o numa gruta perto da praia. Iemanjá recolheu Omulu e o lavou com a água do mar, sendo que esse banho nas águas do mar também é uma forma de purificação. O sal da água secou suas feridas. Omulu tornou-se um homem vigoroso, mas ainda carregava cicatrizes, as marcas feias da varíola. Iemanjá confeccionou para ele uma roupa toda de ráfia, e com ela ele escondia as marcas de suas doenças. Ele era um homem poderoso, andava pelas aldeias, e por onde passava, deixava um rastro, ora de cura, ora de saúde, ora de doença. Mas continuava sendo um homem pobre. Iemanjá não se conformava com a pobreza do filho adotivo. Ela pensou, se eu dei a ele a cura, a saúde, não posso deixar que ele seja sempre um homem pobre.
ficou imaginando quais riquezas poderia dar a ele. Iemanjá era dona da pesca, tinha os peixes, os polvos, os caramujos, as conchas, os corais. Tudo aquilo que dava vida ao oceano pertencia à sua mãe, Olokun. Como nós já vimos, na África, a orixá que rege o mar é a mãe de Iemanjá, Olokun. E como nenhum babalorixá de Olokun chegou ao Brasil, então a sua filha, Iemanjá, passou a cumprir com essa incumbência de ser a senhora das águas salgadas. E Olokun dera tudo a Iemanjá. Iemanjá resolveu, então, ver suas joias. Tinha algumas, mas enfeitava-se mesmo era com algas. Ela enfeitava-se com a água do mar, vestia-se de espuma. Ela adornava-se com o reflexo de Oxu, a lua. Mas Iemanjá tinha uma grande riqueza, e essa riqueza eram as pérolas, que as ostras fabricavam para ela. Iemanjá, muito contente com a sua lembrança, chamou Omulu e lhe disse: de hoje em diante, és tu quem cuidas das pérolas do mar. Serás assim chamado de Gerolu, o Senhor das Pérolas. Por isso, as pérolas pertencem ao Mulu. Por baixo de sua roupa de ráfia, enfeitando seu corpo, marcado de chagas, o Mulu ostenta colares e mais colares de pérola, belíssimos colares. Nós podemos fazer, no mínimo, 2 leituras dessa mudança na sorte de Omulu. A primeira é aquela que eu já me referi, a questão do karma, né? Nada é eterno na natureza material, na nossa vida, no nosso corpo. Tudo está em constante mudança, constante transformação, e nós recebemos os resultados das nossas ações. Então, podemos, sim, ora estarmos numa fase de prosperidade, ora numa fase de carência absoluta. Mas, além desse significado, nós podemos ver aqui um outro, o do sacrifício para se obter a iluminação, um conhecimento espiritual, né, uma elevação da alma, que sempre vem por meio de sacrifícios. A palavra sacrifício quer dizer ação sagrada. Mas, muitas vezes, esta ação sagrada é representada como algum tipo de sofrimento que nós passamos para nos purgarmos, talvez de culpas antigas, ou para aprendermos o desapego, e a partir daí nos abrirmos para a dimensão espiritual. Na Pérsia, por exemplo, os sufis abriam mão de tudo e viviam como mendicantes, né, pedindo esmola de praça em praça, de casa em casa, e viviam da caridade alheia. Muitos dos sufis eram filhos de marajás, eram pessoas muito ricas, mas eles abriam mão de tudo para, através da pobreza, chegarem a um estágio de desapego que abria para eles a percepção do sagrado. Esse mesmo tipo de experiência nós vemos entre os seguidores de Jesus Cristo, na vida de Buda, nas histórias védicas, né, no Mahabharata, no Ramayana, e em textos de várias outras religiões, né, doutrinas espirituais. Claro que nós não precisamos, né, jogar nossas roupas fora, nos vestirmos de casca de árvore, e jogarmos cinza na cabeça e sair por aí pedindo esmola numa cuia.
A lição de todas essas histórias é a do desapego, que não significa necessariamente pobreza. Assim como essas pérolas que o Omulu recebe, não significam necessariamente riqueza material. Aqui pode ser um reconhecimento espiritual, né? Um reconhecimento da sua evolução. Então, essas pérolas podem ser entendidas como algo metafórico, né? Como um estágio superior que o Omulu alcança depois de um período de extrema privação. Isso nós encontramos em todas as mitologias, até na mitologia escandinava, né, dos vikings, o próprio deus Odin ficou pendurado, né, na árvore dos mundos, Yggdrasil, durante 9 dias e 9 noites, sem comer e sem beber, passando por todo tipo de sofrimento físico, e a partir dessa provação, ele obtém a iluminação para criar as runas, né, o alfabeto sagrado dos vikings, que não era apenas um alfabeto, mas também uma escrita de natureza mágica. A própria história de Jesus Cristo, enfim, há várias tradições, né, várias lendas em que nós temos esse mesmo conteúdo. Alguma pergunta, algum comentário? No mundo pagão, celta, né, como você falou nos vikings também, quando a gente acessa o outro mundo, a gente sempre ganha presentes. É bem parecido, assim, tudo. E pode ser qualquer coisa, inclusive. É bem legal, gente. Sem dúvida. Então é isso, meus caros. Acredito que o vídeo tenha uma qualidade de som, né, melhor, já que a internet se manteve um pouco inconstante. Na semana que vem, nós daremos prosseguimento ao estudo dos voduns, ou seja, daquelas divindades da etnia Fon, que foram posteriormente incorporados, né, ao panteão iorubá, especialmente no Brasil, quando surgiu essa síntese, né, maravilhosa, que é o candomblé. Então, estudaremos o Xumaré, depois Ieuá, que é outra divindade, né, também da tradição Fon. Então, é isso, meus caros. Agradeço a todos pela presença e até a próxima semana.